Olá, caríssimo, caríssima. Dando sequência ao nosso bate-papo sobre a criação, ontem nós falávamos das duas narrativas da criação e que as duas narrativas da criação fazem parte da tradição oral do povo de Deus. Era aquela tradição passada de pai para filho. Essa tradição oral não existiu só entre o povo de Deus, não. Praticamente todos os povos no mundo tinha esse costume de passar de gerações para gerações a sua cultura, o seu conhecimento, sua origem, a origem de tudo, a origem de Deus, enfim. Porque todos os povos, todas as tribos pelo mundo afora, desde a sua mais tenra idade, elas sempre defenderam que há um ser superior. E esse ser superior, na maioria delas, está ligado ao sol, à luz, algo exuberante. Imaginem vocês, na época antiga, 2, 3 mil anos antes de Cristo, como era a representação do sol para o povo. Era um fenômeno, era algo extraordinário. Levando para o lado espiritual, para o lado da fé, o sol era algo impressionante, que queimava, como queima até hoje, não mudou o sol. Para o sol ter uma mudança drástica, ele não precisa de 1000 anos, ele precisa de milhões de anos. Então, o povo de Deus teve a sua origem, quis contar como foi a sua origem, como foi a origem de tudo. Por isso que do Gênesis de 1 até 11, nós encontramos uma série de coisas que ficam meio estranhas para no mundo de hoje nós entendermos. E é uma literatura, como disse ontem, é uma literatura ligada entre 3 ramos, que nós não vamos discuti-los, só dar nome a eles, que é o ramo sacerdotal, javista e eloísta. Eram 3 grupos de pessoas, 3 grupos de estudiosos que fizeram essas narrativas. Esses estudiosos não estão lá em Adão e Eva, lá em Noé, etc. Esses estudiosos dessas linhas, eles existiam na época do exílio da Babilônia. Já havia já havia narrativa, já havia escrita. Então, o Gênesis de 1 a 11, ele é essa literatura, e mostrando para vocês que a história nossa, a história do povo de Deus, a nossa origem na fé, ela começa no Gênesis, capítulo 12. Se você, com a sua Bíblia, quiser saber como que foi a nossa origem, que chegou até nos nossos dias, nós cristãos, a origem que chegou a Jesus Cristo, a origem que deu acesso ao cristianismo, começa no Gênesis capítulo 12. Começa com Abraão, aquela região que hoje é o Iraque. Naquela região havia uma espécie, podemos dizer assim, como fosse um estado, cidade e povo. Então lá Abraão, fala a Bíblia, ele era da Arameia. Arameia era uma região, lá onde hoje é o Iraque. Abraão era um arameu errante. Era um arameu que vivia em Ur. Ur era uma cidade. Essa cidade de Ur ficava na região ou na província da Caldeia. E a Caldeia ficava na Arameia, que tinha várias províncias. Uma delas era a Caldeia. Nessa província da Caldeia tinha muitas cidades, muitos povoados, cidades da época, claro. Tinha muitos povoados, entre eles havia Ur.
na Caldeia. Lá vivia Abraão e Sara, naquela Caldeia, naquela região. E Abraão era um homem que tinha bem-sucedido. Ele tinha muitos rebanhos, ele tinha escravos, ele tinha muitos bens. Então é verdade que quando ele teve que sair, Deus disse, deixa tudo. Abraão saiu de Ur da Caldeia e foi um arameu errante. Ou seja, vamos para onde Deus nos enviar. E a terra que foi destinada a Abraão foi Canaã. Canaã já ficou mais próximo para nós, porque se fala mais vezes disso. Toque o sininho, dá um joinha. E nós vamos continuar o assunto, é interessante. Sejamos humanos e vivamos em paz.